Alô galera, voltamos aqui com o nosso terceiro bloco, dando seguimento ao nosso estudo, dando continuidade ao nosso trabalho. Falamos aqui da disciplina constitucional dos agentes públicos. E sobre acessibilidade, vimos que a regra é o concurso, é a porta de entrada, que hoje paira entre nós o princípio da ampla acessibilidade dos cargos e empregos públicos, né? Porque não só brasileiros como estrangeiros na forma da lei, não só brasileiros como estrangeiros na forma da lei, eles têm essa possibilidade. E a regra é o concurso público, é a porta de entrada, é a porta da frente. Por outro lado, sabemos que não é a única porta. Sabemos que a própria Constituição, nosso próprio ordenamento, nosso próprio sistema jurídico, ele anuncia, ele apresenta algumas exceções, e por isso mesmo são exceções constitucionais aos serviços públicos, ou desculpe, aos concursos públicos. Na tela, olhe lá, vimos aqui os detentores de mandato eletivo, os detentores de mandato eletivo. Ora, meus caros, além deles, os detentores de cargo em comissão, que você viu comigo, que são os demissíveis ad nutum, e por isso mesmo de livre nomeação e exoneração. E para terminar, já falamos a diferença também de cargo em comissão para função de confiança, e para terminar, os detentores de contratos temporários, né? Aqueles que protagonizam contratos temporários, e o contrato temporário previsto na Constituição ele acontece quando, Éden? Em caso de excepcional interesse público, e é claro que esse contrato não pode ser a regra, lembrando que nós estamos falando da exceção. O ruim, o lamentável é que no Brasil, infelizmente, nós temos contratos que nem são, aliás, excepcionais, e nem são para o interesse público. Muitas vezes, os contratos temporários são de apadrinhamento. Muitas vezes, os contratos temporários são de apadrinhamento. Não são nem situações excepcionais e nem em situações de interesse público. São situações de apadrinhamento. Então, na tela, observe, você tem aí que os cargos temporários, eles têm previsão constitucional, professor? Com certeza. Se você abre a Constituição Federal no artigo 37, inciso 9, você tem aí a previsão. Aqui no finalzinho, da metade do slide para baixo, você tem aí a previsão que diz que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, a lei vai estabelecer contratação por tempo determinado para necessidade, como eu disse, ela tem que ser temporária, ela tem que ser de excepcional interesse público. E a triste realidade é que nós temos o que, Éden? Com certeza, nós temos aí pessoas que não são nem temporárias, porque já estão aí, por exemplo, pulando de contrato temporário em contrato temporário, pessoas que pulam de reda em reda, de reda em reda por 1000 anos, e ficam aí exercendo essas funções, de reda em reda por 1000 anos, exercendo essas funções sem nenhum problema. Nós temos aí a possibilidade de estabelecer essa crítica. E por outro lado, né, muitos, além de não serem temporários, olha lá, não traduzem, não refletem a necessidade de interesse público. Como eu disse, muitas vezes é para dar emprego, é para dar cabide para quem não quer ter trabalho na vida, para quem quer viver na maré mansa, para quem quer viver na moleza. Infelizmente, em muitos casos, há essa subversão de valores. Não há como negar que, infelizmente, em muitos desses casos, o que existe é uma subversão de valores. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, fechamos aqui na tela, observe esse princípio, esse primeiro tópico da disciplina constitucional, que foi o tópico da ampla acessibilidade, ou simplesmente de acessibilidade, e no 3.2, ainda na disciplina constitucional, nós podemos falar de quê? Ainda na disciplina constitucional, aqui no 3.2, nós podemos falar do prazo de validade do concurso. Uma coisa importante também é analisar o prazo de validade. Uma coisa importante também é analisarmos o prazo de validade do concurso. E o prazo de validade é de quando, Éden? Na Câmara 1, ainda, na Câmara 1, agora na 2, vem comigo, olha lá. Na Câmara 2, meus amigos, nós temos o quê? Que o prazo, infelizmente, muitas pessoas, elas se passam no prazo de validade, porque se habituam a dizer, muitas pessoas se habituam a dizer que o prazo de validade do concurso público, ele é de 2 anos prorrogável por mais 2. Está completamente errada, está completamente equivocada esta fala. O prazo de validade do concurso, ele não é, definitivamente, ele não é um prazo de 2 anos prorrogável por mais 2. Definitivamente, este não é um prazo de 2 anos prorrogável por mais 2 anos. Não é. Aí você fala, e o prazo é de quê, professor?
ele é de até 2 anos. E tem diferença toda. Quando eu digo que o prazo é de 2, é que ele só pode ser de 2. Quando eu digo que é de até 2, pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8, 9 meses, 12 meses. Pode ser de 1 ano, e 2, e 3, e 4, até de 6, 1 ano e 9, 1 ano e 10, 1 ano e 11, 1 ano e 12, que seriam 2 anos. 1 ano e 12 meses seriam 2 anos. Até 2, vai do iniciozinho da contagem até o período máximo de 2 anos. Vai do iniciozinho da contagem até o período máximo de 2 anos, ok? Então o prazo de até 2 anos, e desculpe, não é prorrogável por mais 2, como muitas pessoas pensam. Desculpe no sentido de, desculpe para quem ainda pensa assim, né? Porque aquilo que eu disse, eu repito, o prazo não é de 2 prorrogável por mais 2, e nem de até 2 prorrogável por mais 2. O prazo é de até 2 anos, e essa parte está correta, mas o final precisa mudar também. Mudamos o início, agora mudamos o final. Então o correto ficaria o que, Éden? Que o prazo é o prazo de até 2 anos, que o prazo é de até 2 anos, e esse prazo ele é prorrogável uma única vez por igual período. Esse prazo é o prazo de até 2 anos, e é o prazo prorrogável uma única vez por igual período. Então, se o prazo era de 1 ano, ele é prorrogável uma única vez por mais 1. Se o prazo era de 1 ano e meio, ele é prorrogável uma única vez por mais 1 ano e meio. Se o prazo era de 2 anos, ele é prorrogável mais uma vez pelo prazo de 2 anos. Ele é prorrogável mais uma vez pelo prazo de 2 anos. Tudo beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vem comigo, close na tela, observe. Nós temos aí, portanto, qual é o prazo de validade do concurso público, Éden? Como eu disse, o certo é dizer que o prazo é de até 2 anos, que o prazo é de até 2 anos, prorrogável por igual período, podendo ser prorrogado, né, por igual período. A prorrogação só pode se dar uma única vez e por igual período. Então essa setinha significa prorrogável uma vez por igual período. É de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. O prazo é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, ok? Então, com certeza, pode ser aí de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 1 ano e meio, pode ser que são 18 meses, mas tem que ter prazo determinado, e quem determina é o edital, ok? E é esse edital que também deve trazer a possibilidade de prorrogação. Lembrando que eu só posso prorrogar aquilo que ainda está, o que é válido. Você não prorroga alguma coisa que já acabou. As pessoas pensam, meu concurso acabou, será que ainda vai ser prorrogado? Claro que não. Se o concurso tinha um prazo de 2 anos e podia ser prorrogável, e era prorrogável e podia ser prorrogado por mais 2, a prorrogação, meus amigos, ela só pode ocorrer, a prorrogação, ela somente poderá acontecer, a prorrogação somente pode ocorrer, somente poderá acontecer, enquanto esses primeiros 2 anos não se findarem. Porque se os primeiros 2 anos acabarem, se os primeiros 2 anos se findarem, aí não tem choro nem vela. Você não pode prorrogar aquilo que já não existe mais, que não tem mais fluidez no tempo. Você só prorroga aquilo que está em andamento. Você só consegue prorrogar aquilo que efetivamente está o quê, professor? Que está em andamento. Então na tela, olha lá, é o prazo de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Prorrogável uma única vez também por igual período. Beleza? Aí você fala, a prorrogação é uma faculdade ou é uma obrigação, Éden? Bom, com certeza é uma discricionariedade. Ela não está obrigada a prorrogar. A prorrogação é uma discricionariedade. Não se está obrigado a prorrogar. A prorrogação é uma discricionariedade. A prorrogação é uma discricionariedade. Não se está obrigado a prorrogar. É uma discricionariedade. Agora, embora a prorrogação seja uma discricionariedade, por outro lado, eu posso afirmar que discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Por outro lado, eu tenho toda a tranquilidade em afirmar que discricionariedade não se confunde com o que, professor? Não se confunde com arbitrariedade. Então, se ele tem a possibilidade de prorrogar, isso é algo discricionário e ele não prorroga, da mesma forma, se ele prorroga ou até se ele não prorroga, ele tem o que, Éden? Ele tem que motivar. Prorrogou, não prorrogou, ele tem que
motivar, beleza? Não é arbitrariedade, discricionariedade com conveniência e oportunidade, mas com interesse público. Para prorrogar ou não, tem que ter o que, Éden? Fundamento. Então tem que motivar significa tem que fundamentar. Dizer que tem que motivar é dizer que tem que o que, professor? É dizer que tem que fundamentar, beleza? Motivar é exatamente isso. Motivar é fundamentar. Expor as razões justificativas que ensejaram, expor as razões justificativas que ensejaram a prática daquele ato, ok? Aí você fala, Éden, e é possível revogar a prorrogação? Bom, se a prorrogação é ato discricionário, todo ato discricionário pode ser revogado. Então é possível, professor, revogar a prorrogação? Bom, a revogação é ato discricionário. Ela pode ser a prorrogação é ato discricionário, então eu posso revogar essa prorrogação? A jurisprudência diz que a revogação da prorrogação é possível, mas desde que o prazo ele ainda não tenha começado. Então o que você tem que perceber? Você só prorroga aquilo que está em andamento. Se o concurso tem 2 e pode ser por mais 2, só vai poder ser prorrogado enquanto não tiver terminado esses 2 primeiros. Só vai poder ser prorrogado enquanto não tiver terminado esses 2 primeiros. Agora, você prorrogou, decidiu prorrogar, porque ainda estava em andamento. Ok. Pode revogar a prorrogação? Pode, desde que o prazo não tenha se iniciado. Desde que ainda estejamos ali no finalzinho daqueles 2, depois da prorrogação, você vai lá e revoga aquela prorrogação. Mesmo depois da prorrogação, você vai lá e revoga aquela prorrogação. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Na tela, observe, tudo tranquilo? Então, nós temos aí, portanto, a discricionariedade. A discricionariedade na prorrogação, motivada, fundamentada, e, claro, você prorroga aquilo que está em andamento, mas você pode revogar desde que o novo prazo prorrogado ainda não tenha se iniciado. Desde que o novo prazo decorrente da prorrogação aí ainda não tenha se iniciado. Por quê? Porque a gente aprendeu em atos que a revogação não tem prazo, mas tem limite material. E eu não posso revogar aquilo que já produziu direito adquirido. Então, meus caros, é o que eu digo sempre aos meus alunos. Antes de comemorar, se o concurso foi prorrogado, espera a prorrogação começar, o novo prazo da prorrogação começar. Porque enquanto o novo prazo da prorrogação ele não começar, essa prorrogação ela pode ser o que, professor? Essa prorrogação ela poderá ser revogada. Enquanto o novo prazo da prorrogação não começar, essa prorrogação ela poderá vir a ser revogada. Beleza, meus caros? Tudo jóia, tudo tranquilo? Vem comigo, close na tela, olha lá. Então nós temos aí o prazo de validade de até 2 anos, prorrogável por igual período, é discricionária essa prorrogação, mas não é arbitrária. Você pode revogar a prorrogação? Pode, você pode revogar a prorrogação desde que o que, Éden? Desde que o início do seu prazo ainda não tenha se não tenha começado, não tenha se implementado, ok? Além disso, sobre o prazo de validade já falamos, 3.3 sobre o direito à nomeação, rapidinho aqui sobre o direito à nomeação. O que é que nós temos que lembrar, professor? Sobre o direito à nomeação, o que é que nós temos? Nós temos que existe uma regra em conteste sobre o direito à nomeação, que é o quê? O candidato aprovado dentro do número de vagas, por exemplo, o candidato preterido em concurso público, as vagas, a própria ideia de preterição, as vagas, a ideia de preterição, tudo isso, preterição prevista na súmula número 15 do STF, preterição na súmula número 15 do STF, tudo isso nos traz o que, Éden? Tudo isso nos traz o direito à nomeação. O candidato que está aprovado, eu tenho uma amiga que está aprovada no concurso para promotor de justiça do Estado de Alagoas, aprovada para o concurso de promotor de justiça, aprovada no concurso para promotor de justiça do Estado de Alagoas. E o que que nós temos, professor? Neste caso, nesta situação, aprovada para o concurso de promotor está dentro do número de vagas. Está dentro do número de vagas, logo, ela tem mera expectativa de direito de ser chamada, ou ela tem um direito subjetivo à nomeação? Ela tem um direito subjetivo à nomeação, ok? Da mesma forma, olha lá a súmula número 15 do Supremo Tribunal Federal, ela diz o que, professor? Que o candidato preterido, a súmula número 15 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que candidato preterido em concurso público, súmula número 15 do STF, preterição, candidato preterido em concurso público, nos traz o que, professor? O candidato preterido em concurso público
ele tem também um direito subjetivo à nomeação. E o que é preterição? Imagine, tinham 3 vagas no concurso e você passou em 5º. Então, a rigor, você que está fora do número de vagas, pela primeira regra, você não tem um direito subjetivo à nomeação. Então, a rigor, pelo número de vagas, dentro do número de vagas você não está. Então, pela primeira regra, como você não está dentro, você está fora do número de vagas. Como você não está dentro, você está fora do número de vagas. O que é que nós temos? Se você não está dentro, você está fora do número de vagas, você tem o que, Éden? Você tem uma mera expectativa de direito. Só que os 3 primeiros foram chamados. Você tem aí a nomeação dos 3 primeiros, 1, 2, 3, a nomeação dos 3 primeiros, que estavam dentro do número de vagas. E aí ela começa a chamar. A administração começa a manifestar interesse, e aí chama o 4º, e aí ao invés de chamar o 5º, que é você, que já está ali na expectativa, ela pula e chama o 6º. Bom, meus amigos, se ela ali pulou, ainda que ela não queira mais nomear alguém depois do 4º, ela vai ser obrigada, porque ela incidiu em preterição. Porque ela incidiu em preterição. E a preterição gera o que, professor? A preterição, sem dúvida, meus amigos, ela gera o direito à nomeação. Beleza? São alguns exemplos, há outros, mas de modo geral esses são os mais relevantes. Sobre a disciplina constitucional, além da acessibilidade, além do prazo de validade, além do direito à nomeação, no 3.4, podemos falar da estabilidade. Qual o prazo da estabilidade? Como é que se adquire estabilidade? Como é que se perde estabilidade? Como é que se adquire estabilidade? Como é que se perde estabilidade? E, além disso, o que? Como é que se adquire? Como é que se perde? E o que ela tem a ver com o estágio probatório? Ora, meus caros, você tem que olhar para o artigo 41. Se você olha para o artigo 41 da Constituição, você encontra o que, professor? Eu vou abrir só um momentinho. Eu estou pensando esse artigo para que a gente analise a estabilidade à luz do artigo 41. Antes de partir para o artigo, vou para a câmera 2 para ele explicar uma coisa. Olha lá. Antes de partir para o enfrentamento desse artigo, aqui na câmera 2 eu quero que você pense comigo. 3 são os requisitos para a aquisição da estabilidade e 3 requisitos são existentes para a perda da estabilidade. Então eu tenho 3 requisitos para a aquisição de estabilidade e 3 requisitos para a perda dessa estabilidade. Para que eu possa adquirir, professor, para que eu possa adquirir essa estabilidade, o que eu preciso? Para que eu possa adquirir essa estabilidade, eu preciso de quê? Para a aquisição, o que nós temos, meus amigos? Você tem que ser aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo. Você tem que ser aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo, aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo. Você tem que ter 3 anos de efetivo exercício. Você tem que ter 3 anos de efetivo exercício. E você tem que ter aprovação em uma avaliação que é chamada de avaliação especial de desempenho. Então você também tem que ter uma aprovação em uma avaliação chamada avaliação especial de desempenho. Tem que ter aprovação em uma avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, recapitulando, o que nós temos, Éden? Para que você adquira estabilidade, quais são os requisitos? Eles são em número de 3. Você tem que ser aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo. Aprovado em concurso para cargo de provimento efetivo. Você tem que ter 3 anos de efetivo exercício. Você tem que ter 3 anos de efetivo exercício. E além disso, nós temos o que, professor? Além de aprovado em concurso para provimento efetivo, além de 3 anos de efetivo exercício, você tem que ter o quê? Você tem que ser aprovado em uma avaliação especial de desempenho. Imagine que você cumpriu com todas essas finalidades e você está estável. Você está estável. Aí você fala, e agora, professor? Eu posso perder essa estabilidade? Pode. Juiz e promotor pode perder vitaliciedade, quiçá o servidor. Claro também que pode perder a estabilidade. Ok? Então, o que tira a vitaliciedade de um juiz? Ora, um juiz que é vitalício, isso significa o que, Éden? Ser vitalício significa que esse juiz ele só pode o quê? Ele só pode perder a sua vitaliciedade, ou seja, ele só pode ser afastado do seu cargo e deixar de ser vitalício, naturalmente, por uma sentença judicial transitada em julgado. O juiz só perde a vitaliciedade por uma sentença judicial transitada em julgado. O juiz só perde vitaliciedade por sentença judicial transitada em julgado.
Servidor perde a estabilidade com o Éden. Bom, a estabilidade é mais light do que a vitaliciedade. A estabilidade é mais tênue do que a vitaliciedade. E aí você vai aplicar aquele princípio universal. Qual é o princípio universal, professor? O princípio universal segundo o qual quem pode o mais, o princípio universal segundo o qual quem pode o mais, pode o menos. Se a decisão judicial transitada em julgado, ela tem um condão de tirar a vitaliciedade de alguém, se a decisão judicial transitada em julgado, ela tem um condão de tirar a vitaliciedade de alguém, ela tem um condão de tirar a vitaliciedade de alguém, o que nós temos, professor? Quanto mais a estabilidade. Então, uma das formas de perda da estabilidade vai ser a decisão judicial transitada em julgado? Ah, com certeza. Uma das formas de perda da estabilidade vai ser a decisão judicial transitada em julgado. Porque quem pode o mais, pode o menos. E se a decisão transitada em julgado, ela tira a vitaliciedade, quiçá, portanto, quanto mais, a estabilidade. Quiçá, portanto, quanto mais a estabilidade. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Quiçá a estabilidade. Então, com certeza, nós temos aí este entendimento, nós temos esta ideia. Por outro lado, meus amigos, o que nós temos que perceber? Por outro lado, nós temos que observar. Além da sentença judicial transitada em julgado, que tira não só a vitaliciedade, e a única forma de tirar a vitaliciedade, mas que tira também a estabilidade, nós temos outras. Porque se por um lado a decisão judicial transitada em julgado, ela tira a vitaliciedade, e essa é a única forma de tirar a vitaliciedade, por outro lado, essa não é a única forma de tirar a estabilidade. Essa tira a estabilidade também, porque quem pode o mais pode o menos. Mas ela não é a única forma de tirar a estabilidade, não. Não é a única forma de se tirar a estabilidade. Não é a única forma de se tirar a estabilidade. Porque além desta forma de se tirar a estabilidade, o que nós temos, professor? Nós temos mais outras duas. Quais são? Decisão judicial transitada em julgado, eu já falei. Quais são as outras duas? Processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Processo administrativo em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. E por outro lado, nós temos o que, Éden? Por outro lado, nós temos aí a decisão judicial, ou melhor, desculpa, esse eu já falei. A avaliação especial, não, agora periódica, avaliação periódica de desempenho. Então, recapitulando, para tirar a vitaliciedade do juiz, só decisão judicial transitada em julgado. Para tirar a estabilidade do servidor público, a decisão judicial transitada em julgado, a avaliação periódica de desempenho e o processo administrativo, a exemplo do próprio PAD, processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa, em que seja assegurado o contraditório, em que seja assegurada a própria ampla defesa. Vamos conferir se essa é ou não é a realidade do artigo 41 da Constituição Federal. Confira comigo, close na tela, observe. Nós temos aí 41. E ele diz o que, Éden? O 41 diz, são estáveis após 3 anos. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ora, então você tem aí que o requisito para aquisição da estabilidade, porque ele disse aqui que são estáveis, é nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. Cargo de provimento efetivo em virtude de concurso, isso aqui é o requisito que eu chamei de 1 naquela hora. 3 anos de efetivo exercício, esse aqui foi o requisito que eu chamei de 2, aí você fala, mas Éden, você disse que são 3. Você disse que além da nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e dos 3 anos de efetivo exercício, tínhamos um terceiro requisito. E no caput do 41 só tem 2. Na tela, olha lá, só tem 2 e estão invertidos, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto, da mesma forma que a ordem dos fatores nunca alterou o produto. O 1, que veio depois, é a nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O 2, que vem primeiro, é a estabilidade após 3 anos. É a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Ou melhor, é o requisito dos 3 anos de efetivo exercício. Então, primeiro nomeado em concurso público para cargo de provimento efetivo. Depois,
3 anos de efetivo exercício. Aí você fala, e o terceiro que você falou que é aquela avaliação especial de desempenho? Ele está no parágrafo 4º desse mesmo artigo 41. Olha o que diz o parágrafo 4º. É um complemento do caput. E o parágrafo 4º, como um complemento do caput, ele diz o que, Éden? O parágrafo 4º, como um complemento do caput, nós temos aí ele dizendo que, como condição para a aquisição da estabilidade, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Por comissão instituída para essa finalidade. Ora, meus amigos, além de aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, além de 3 anos de efetivo exercício, aprovação e avaliação especial de desempenho. Então você combina a estabilidade, olha lá, é uma combinação do artigo 41 caput. Caput em latim significa cabeça, em respeito aos que não são da área, combinado com artigo 41 caput, combinado com o parágrafo 4º desse mesmo dispositivo. E aí você tem os 3 requisitos para aquisição da estabilidade. Beleza? Então, artigo 41 com o parágrafo 4º. Aí você fala, beleza, Éden, adquiri. Adquirida está a minha estabilidade. Beleza, eu adquiri. Beleza, adquirida está a minha estabilidade. Como é que eu perco essa estabilidade agora? A estabilidade ela pode ser perdida de que forma, meus amigos? Quem responde é o parágrafo 1º. Na tela, observe, como parágrafo 1º, você tem a resposta. O servidor público estável, somente perderá o cargo nas seguintes situações. Ou melhor, o servidor público estável só perderá o cargo. E aí você tem 3 situações. Eu já disse e repito, a gente está só confirmando, tirando a prova dos 9. Primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ele perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ele perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Essa é uma ideia. A segunda ideia é 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. O 2 é exatamente isso. Mediante processo administrativo, e eu dei o exemplo do próprio PAD, processo administrativo em que lhe seja assegurado o que, professor? A ampla defesa. E 3 significa o quê? Eu já disse, não mais especial, a periódica. Na tela, observe, você tem aí, mediante o procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, como é que eu posso perder essa estabilidade, professor? Como é que eu posso perder essa estabilidade? A estabilidade ela pode ser perdida em virtude de sentença judicial transitada em julgado, porque a gente viu se ela tem um condão de tirar a vitaliciedade, quiçá a estabilidade. Se ela tirar a vitaliciedade, quiçá a estabilidade. Mas além dela, na tela nós temos o que? Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, e eu dei o exemplo do próprio PAD, é o clássico, é um processo administrativo disciplinar em que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório para a pessoa pode perder a estabilidade. E finalmente, na tela, observe, mediante procedimento de avaliação periódica, agora o procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa, ok? Assegurada a ampla defesa. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, fechamos esta noção, fechamos aqui esta ideia, observe, para perda 41, parágrafo 4º. Desculpe, para a aquisição da estabilidade. Para a aquisição da estabilidade, 41, parágrafo 4º. Para perda, artigo 41, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Artigo 41, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3. Aqui vai ser para a perda dessa estabilidade. Aqui será para a perda dessa estabilidade. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Aí você fala, Éden, qual é a relação? Essa é a pergunta que eu vou deixar no final desse terceiro bloco. No finalzinho, vai ser a pergunta que vai ficar no ar. Qual é a relação hoje existente entre o prazo de duração da estabilidade, que você sabe que é o prazo na tela de 3 anos,
o prazo de duração da estabilidade, que para aquisição é o prazo de 3 anos de efetivo exercício, com o prazo do estágio. Aquela polêmica, é 2 anos, é 24 meses, é 3 anos, é 36 meses, é o quê? Qual o prazo do estágio? Qual o prazo da estabilidade? São afins? Não são? Tudo isso depois do intervalo. Rapidinho a gente volta, já já.